Em 2019, nas profundezas das câmaras subterrâneas de Saqqara, uma equipe de arqueólogos liderada pela doutora Beatriz Albuquerque fez uma descoberta que ninguém poderia prever. Entre sarcófagos intocados e artefatos da 18ª dinastia, eles encontraram algo que mudaria para sempre nossa compreensão do Antigo Egito. Uma versão completa do Livro dos Mortos, o texto funerário mais sagrado da civilização egípcia. Com todos os 192 feitiços preservados em um papiro de qualidade excepcional, a equipe estava eufórica. Era a descoberta de uma vida. Mas, ao começarem a catalogar o documento, perceberam algo perturbador. A última página havia sido arrancada. Não estava rasgada por acidente ou deteriorada pelo tempo. Estava claramente arrancada de forma deliberada, deixando apenas uma borda irregular, onde deveria estar a conclusão do texto mais importante da religião egípcia antiga. A princípio, a doutora Albuquerque pensou que fosse um caso isolado de vandalismo antigo. Talvez algum ladrão de tumbas que acreditava que aquela página específica continha algum valor especial. Mas quando ela consultou o Banco de Dados Internacional de Papiros Egípcios, descobriu algo que a deixou sem dormir por semanas. Todos os exemplares completos do Livro dos Mortos já encontrados. Todos os 47 papiros catalogados em museus ao redor do mundo tinham a mesma mutilação exata. A última página havia sido arrancada de cada um deles. Não importava se o papiro havia sido descoberto no Cairo, em Luxor, no Vale dos Reis ou nas areias de Gizé. Não importava se datava da 18ª dinastia sob Tutancâmon ou da 26ª dinastia sob Psamético. Todos, sem exceção, estavam faltando a mesma página final. Isso não era coincidência. Era um padrão sistemático que se estendia por séculos e por todo o território do Antigo Egito. Alguém, em algum momento da história egípcia, tomou a decisão deliberada de apagar para sempre o conhecimento contido naquela página específica, e para garantir que ninguém jamais tivesse acesso a esse conhecimento, destruíram metodicamente cada cópia conhecida. Mas quem faria isso? E, mais importante, o que estava escrito naquela página, que era tão perigoso que precisava ser apagado da história? Para entender a magnitude dessa descoberta, primeiro precisamos compreender o que é o Livro dos Mortos. Contrariamente ao que o nome sugere, não é um livro único, mas uma coleção de feitiços, orações e instruções destinadas a guiar a alma do falecido através do Duat, o mundo inferior egípcio, até chegar ao julgamento final na Sala das Duas Verdades, onde seu coração seria pesado contra a pena de Maat, a deusa da verdade e justiça. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma alcançaria a vida eterna nos campos de Yaru, o paraíso egípcio. Se fosse mais pesado, seria devorada por Amite, a devoradora de almas, e deixaria de existir para sempre. O Livro dos Mortos era considerado essencial para qualquer egípcio que pudesse pagar por ele. Era personalizado com o nome do falecido e colocado em seu sarcófago para garantir sua passagem segura para a vida após a morte. Os 192 feitiços cobriam todas as eventualidades possíveis. Como atravessar rios de fogo, como responder aos guardiões das portas do mundo inferior, como transformar-se em diferentes animais sagrados, como invocar a proteção das divindades. Cada palavra era considerada literalmente mágica, capaz de alterar a realidade se pronunciada corretamente. Então imagine o que deveria estar escrito naquela última página, o feitiço 192. A conclusão de todo esse conhecimento sagrado, que era tão perigoso, que alguém decidiu que a humanidade nunca deveria ter acesso a ele.
A Dra. Albuquerque dedicou os próximos 3 anos de sua vida tentando responder a essa pergunta. Ela viajou para todos os 47 museus que possuíam exemplares do Livro dos Mortos. Examinou cada papiro pessoalmente. Usou datação por carbono 14 para estabelecer cronologias precisas. Analisou os padrões de rasgamento com microscópios de alta resolução. E cada evidência apontava para a mesma conclusão impossível. Todas as 47 páginas haviam sido arrancadas aproximadamente na mesma época, cerca de 2.100 anos atrás, durante o período ptolomaico, quando o Egito estava sob domínio grego após a conquista de Alexandre, o Grande. Isso era extraordinário por várias razões. Primeiro, significava que os papiros, que datavam de períodos diferentes ao longo de mais de 1000 anos de história egípcia, foram todos mutilados em um único evento coordenado. Alguém, durante o período ptolomaico, havia localizado e destruído sistematicamente cada exemplar conhecido do Livro dos Mortos completo em todo o Egito. Segundo, isso requeria não apenas conhecimento de onde cada papiro estava guardado, mas também acesso a templos, tumbas e bibliotecas sagradas em todo o país. Apenas alguém com autoridade religiosa ou política suprema poderia orquestrar algo assim. Terceiro, e mais perturbador, significava que havia um 47º exemplar em algum lugar, ainda intacto com sua página final, que serviu de modelo para identificar exatamente qual página precisava ser destruída em todos os outros. A busca por esse 48º exemplar tornou-se a obsessão da Dra. Albuquerque. Se ela pudesse encontrá-lo, teria acesso ao conhecimento que alguém havia tentado apagar da história há mais de 2000 anos. As pistas começaram a aparecer nos lugares mais inesperados. Em um papiro administrativo do período ptolomaico, encontrado em Alexandria, havia uma linha enigmática em um inventário de biblioteca, um exemplar do papiro de Ani, versão completa e intocada, selado por ordem do sumo sacerdote Caim-Wasset para preservação perpétua. O papiro de Ani era uma das versões mais famosas e elaboradas do Livro dos Mortos, criada por volta de 1250 a.C. para o escriba real Ani. Se existia uma versão completa e intocada, preservada deliberadamente por um sumo sacerdote durante o período em que todas as outras estavam sendo destruídas. Então esse sacerdote sabia exatamente o que estava fazendo. E por quê? A Dra. Albuquerque pesquisou tudo sobre Caim-Wasset. Ele havia sido sumo sacerdote de Ptah, em Mênfis, durante os reinados de Ptolomeu V e Ptolomeu VI, cerca de 180 a 160 a.C. Era conhecido por ser um conservador extremo, alguém que resistia à helenização do Egito e lutava para preservar as tradições religiosas antigas contra a influência grega. Mas havia algo mais nos registros históricos. Caim-Wasset havia morrido em circunstâncias misteriosas, encontrado morto em sua câmara privada no templo de Ptah, sem nenhuma marca de violência. Os registros oficiais diziam apenas que os deuses o haviam chamado. Mas papiros não oficiais, cartas entre sacerdotes, sugeriam algo diferente. Diziam que ele havia sido amaldiçoado por ter visto o que não deveria ser visto, por ter preservado o conhecimento que deveria ter sido destruído. Em Alexandria, a biblioteca que abrigava o papiro completo ficava no Serapeu, o grandioso templo-biblioteca dedicado a Serapis, o deus sincrético greco-egípcio. Mas em 391 d.C., o Serapeu foi destruído por cristãos que consideravam seus textos pagãos, perigosos. Tudo o que restou foram ruínas e catacumbas subterrâneas,
onde múmias de touros sagrados foram enterradas por séculos. E foi lá que a doutora Beatriz Albuquerque concentrou sua busca. Se Khaem Wasset realmente preservou o papiro completo, ele não o teria deixado na biblioteca principal, onde poderia ser encontrado e destruído por quem estava orquestrando a eliminação das outras cópias. Ele o teria escondido em algum lugar mais seguro, mais secreto. E qual lugar melhor do que as catacumbas do Serapeu? Entre milhares de sarcófagos de touros, onde ninguém pensaria em procurar um texto humano, em 2022, a equipe da doutora Albuquerque obteve permissão para explorar as seções ainda não escavadas das catacumbas do Serapeu. Usaram radar de penetração no solo para mapear câmaras ocultas. Levou 8 meses de trabalho meticuloso, navegando por corredores estreitos entre sarcófagos de granito pesando toneladas, antes de encontrarem o que estavam procurando. Uma câmara lateral, deliberadamente selada com blocos de calcário, sem nenhuma marcação que indicasse seu propósito. Quando finalmente quebraram o selo e encontraram algo extraordinário, um pequeno nicho nas paredes, e dentro dele, um cilindro de bronze gravado com hieróglifos que diziam: preservado por Khaem Wasset, guardião das antigas verdades, para que o conhecimento não pereça completamente da face da terra, que apenas os dignos o encontrem. Dentro do cilindro estava o papiro de Ani completo, e ao contrário dos outros 47 exemplares, este tinha todas as suas páginas intactas, incluindo a última. A doutora Albuquerque segurou o papiro com mãos trêmulas. Este era o momento pelo qual ela havia trabalhado por 3 anos. Finalmente, ela descobriria o que estava escrito no feitiço 192. O conhecimento tão perigoso que alguém havia tentado apagar da história. Mas, quando começou a ler, percebeu por que alguém havia querido destruir aquilo. O feitiço 192 não era como os outros 191. Não era um guia para o mundo inferior egípcio. Não era uma proteção contra demônios, ou uma instrução sobre como responder às divindades no julgamento. Era algo completamente diferente. Era um aviso. O texto dizia assim, traduzido do hierático: aquele que lê estas palavras deve saber a verdade que os sacerdotes ocultaram por 1000 gerações. O julgamento do coração não é o que te foi ensinado. Não há Amit esperando para devorar os ímpios. Não há campos de Iaru onde os justos vivem eternamente. Não há divindades pesando tuas ações. Há apenas o que sempre houve, o retorno ao nada de onde vieste. As divindades são máscaras que criamos para não encarar o vazio. Os feitiços são palavras vazias que pronunciamos para não ouvir o silêncio. Todo este livro é uma mentira consoladora. A verdade é que não há vida após a morte. Há apenas esta vida, e devemos vivê-la sabendo que é tudo o que teremos. Esta é a sabedoria final que os sacerdotes guardaram apenas para si mesmos, enquanto vendiam esperanças falsas aos outros. A doutora Albuquerque ficou paralisada, relendo o texto repetidamente, certificando-se de que não estava cometendo erro de tradução. Mas não havia erro. A mensagem era clara. O último feitiço do livro dos mortos. O texto sagrado que sustentava toda a religião egípcia negava tudo que vinha antes. Revelava que os próprios sacerdotes que compunham e vendiam o livro dos mortos não acreditavam em seu conteúdo. Era um produto criado para confortar os vivos e enriquecer o sacerdócio. Mas a verdade, guardada apenas para a elite religiosa, era que tudo aquilo era uma elaborada ficção. Agora ficava claro por que alguém havia destruído todas as cópias durante o período ptolemaico. Quando os gregos conquistaram o Egito,
Trouxeram suas próprias ideias sobre a vida após a morte, seus próprios mitos sobre o Hades e os Campos Elíseos. A religião egípcia tradicional estava sob pressão. Se esse feitiço 192 se tornasse público, revelando que os próprios sacerdotes egípcios consideravam seus ensinamentos sobre a vida após a morte uma fraude, toda a estrutura religiosa entraria em colapso. O sacerdócio perderia não apenas autoridade espiritual, mas também poder político e riqueza material. Os templos seriam desertados, as oferendas cessariam, milhares de anos de tradição desmoronariam. Então, tomaram a decisão de apagar esse conhecimento da história. Identificaram todos os papiros completos conhecidos e arrancaram sistematicamente a última página de cada um. Provavelmente mataram qualquer escriba ou sacerdote que conhecesse o conteúdo do feitiço 192. E quase conseguiram. Quase apagaram completamente essa verdade inconveniente. Apenas Khemu-Aset, em um ato final de preservação do conhecimento, escondeu uma cópia completa onde ninguém pensaria em procurar, nas catacumbas de Touros do Serapeu. Mas isso levantava uma questão ainda mais profunda. Se o feitiço 192 foi adicionado como um aviso sobre a falsidade dos outros feitiços, quem o escreveu? Que sacerdote egípcio teria ousado colocar essa revelação explosiva no próprio texto que sustentava toda a estrutura religiosa? Para responder isso, a doutora Albuquerque precisou ir ainda mais fundo na história do Livro dos Mortos. O texto que conhecemos como Livro dos Mortos evoluiu ao longo de milhares de anos. Suas raízes estão nos textos das pirâmides da Quinta e Sexta dinastias. Cerca de 2400 a 2300 a.C., que eram gravados nas paredes internas das pirâmides reais. Esses textos foram democratizados nos textos dos sarcófagos do Império Médio, cerca de 2000 a 1700 a.C., quando nobres e pessoas ricas começaram a usar versões adaptadas em seus próprios sarcófagos. Finalmente, durante o Império Novo, cerca de 1550 a 1070 a.C., esses textos foram compilados, editados e expandidos no que chamamos de Livro dos Mortos, agora disponível para qualquer um que pudesse pagar por uma cópia em papiro. Mas, em algum momento durante esse processo de transmissão e edição, ao longo de mais de 1000 anos, alguém adicionou o feitiço 192. E esse alguém tinha acesso privilegiado aos segredos mais profundos do sacerdócio egípcio. A doutora Albuquerque encontrou a resposta em outro texto antigo, o Papiro de Turim, uma lista de reis que inclui tanto faraós históricos quanto períodos míticos. Em uma nota marginal escrita em hierático, quase ilegível pela deterioração, estava registrado: no reinado de Amenhotep III, o escriba real Amenemope, em sua velhice, e tendo visto a futilidade de todas as coisas, adicionou ao sagrado livro de passagem uma última sabedoria. Por isso foi condenado ao esquecimento, seu nome apagado, suas obras queimadas, mas a verdade, uma vez escrita, não pode ser completamente destruída. Amenemope, um escriba da 18ª dinastia, durante o reinado de Amenhotep III. Por volta de 1390 a 1352 a.C., a pesquisa da doutora Beatriz Albuquerque revelou que Amenemope havia sido um dos mais respeitados escribas de seu tempo, responsável por copiar e editar textos sagrados para a Casa da Vida de Tebas, o centro de conhecimento religioso mais importante do Egito. Mas algo havia acontecido em seus últimos anos. Talvez uma crise de fé, talvez desilusão com a hipocrisia que via ao seu redor. Talvez apenas a honestidade brutal de alguém que sabe que vai morrer em breve e decide deixar um último testemunho de verdade. Seja qual for a razão,
Amenemope usou sua posição privilegiada para adicionar o feitiço 192 às cópias do Livro dos Mortos que estava editando. E como era o escriba-mestre responsável pelos textos oficiais, suas versões foram copiadas e recopiadas por gerações seguintes de escribas, que simplesmente reproduziam o texto sem questionar seu conteúdo. Até que, finalmente, durante o período ptolomaico, quase 1500 anos depois, alguém realmente leu aquele feitiço final e percebeu a bomba teológica que estava escondida ali por todo esse tempo. A reação do sacerdócio foi rápida e brutal. Orquestraram a destruição sistemática da página final de todos os exemplares conhecidos. Provavelmente até revisaram os procedimentos de cópia para garantir que futuras versões do Livro dos Mortos nunca mais incluíssem o feitiço 192. E durante mais de 2000 anos, essa estratégia funcionou. O conhecimento foi efetivamente apagado. Ninguém sabia que o Livro dos Mortos continha sua própria refutação, seu próprio aviso de que tudo aquilo era uma elaborada ilusão. Mas a descoberta da doutora Beatriz Albuquerque mudou tudo. Pela primeira vez em mais de 2 milênios, o mundo tinha acesso novamente ao feitiço 192. E as implicações eram monumentais, não apenas para a nossa compreensão do Antigo Egito, mas para a história da religião em geral. Pense no que isso significa. Durante mais de 3.000 anos, a civilização egípcia se estruturou em torno da crença na vida após a morte. Faraós construíram pirâmides monumentais como suas moradas eternas. Famílias gastaram fortunas em mumificação e rituais funerários. Templos acumularam riquezas incalculáveis através de oferendas destinadas a garantir o favor das divindades no além. E no centro de tudo isso estava o Livro dos Mortos, o manual sagrado que prometia revelar os segredos para alcançar a imortalidade. Mas escondido dentro desse próprio texto, adicionado por um escriba desiludido há mais de 3.300 anos, estava a verdade que destruiria tudo. Não há vida após a morte. As divindades são invenções humanas e os sacerdotes que vendem essas promessas sabem que são falsas. Esta não é apenas uma descoberta arqueológica. É uma revelação sobre a natureza da religião organizada e como as instituições religiosas sempre operaram. O feitiço 192 expõe um padrão que se repetiria através da história. Uma elite religiosa que mantém duas verdades, uma esotérica para as massas e outra esotérica para si mesma. Os sacerdotes egípcios vendiam esperança de vida eterna, enquanto secretamente reconheciam que era uma ficção útil para manter controle social e poder econômico. A doutora Beatriz Albuquerque começou a investigar se esse padrão se repetia em outras civilizações antigas, e o que ela encontrou foi perturbador. Em textos gnósticos cristãos descobertos em Nag Hammadi, há referências a uma sabedoria secreta que contradiz os ensinamentos públicos da Igreja. Em tradições místicas judaicas, especialmente na Cabala, existe a noção de que as Escrituras têm níveis de interpretação, sendo o nível mais profundo reservado apenas para iniciados. Em textos islâmicos sufis, há menções a um conhecimento interior que difere radicalmente da teologia ortodoxa. Em todas as grandes tradições religiosas, parece existir essa mesma divisão entre o que é ensinado publicamente e o que é conhecido privadamente pela elite religiosa. O feitiço 192 é provavelmente o exemplo mais antigo e explícito dessa dualidade. Amenemope não estava apenas expressando ceticismo pessoal. Ele estava revelando um segredo que o sacerdócio egípcio havia guardado por gerações,
que eles próprios não acreditavam nas promessas que faziam. E ele estava documentando isso no lugar mais óbvio e mais invisível possível, escondido à vista de todos como o último feitiço de um texto que poucas pessoas liam até o final. Mas há algo ainda mais profundo aqui. O feitiço 192 não é apenas cético. Ele contém uma filosofia positiva. Não diz apenas o que não existe. Diz como devemos viver sabendo disso. A última sessão do feitiço, que a doutora Beatriz Albuquerque traduziu cuidadosamente, diz: sabendo que esta vida é tudo que tens, viva com coragem. Sabendo que não há divindades te julgando, julgue a ti mesmo com honestidade. Sabendo que não há vida após a morte, faça desta vida algo que valha ser vivido. A morte não é uma porta, é o fim. E isso não é trágico se viveste bem. O verdadeiro horror não é a morte, mas desperdiçar a única vida que tens perseguindo promessas falsas de outra. Esta é uma filosofia surpreendentemente moderna, quase existencialista, vinda de um escriba egípcio de 3.300 anos atrás. Amenemope estava articulando ideias que só se tornariam comuns no pensamento ocidental milhares de anos depois, com filósofos como Epicuro, depois com os existencialistas franceses do século XX. A ideia de que a finitude da vida lhe dá significado, que a ausência de julgamento divino nos dá liberdade moral verdadeira, que devemos criar nosso próprio propósito em vez de aceitar um imposto por autoridades religiosas. Se você se identificou com essa jornada de descoberta, se também questiona as narrativas oficiais que nos são vendidas, se quer continuar explorando os segredos que a história oficial esconde, o Supertanks deste vídeo ajuda a financiar investigações arqueológicas como esta. Cada contribuição nos permite continuar trazendo à luz verdades enterradas por milênios. Porque quanto mais a fundo cavamos nas camadas do passado, mais percebemos que as perguntas fundamentais que fazemos hoje sobre a verdade, sobre a mortalidade, sobre o significado da vida, são as mesmas que nossos ancestrais faziam milhares de anos atrás. E às vezes, como no caso do feitiço 192, eles tinham respostas mais honestas do que as que recebemos hoje. Mas a história do feitiço 192 não termina com sua descoberta. Quando a doutora Beatriz Albuquerque publicou seus achados em 2023, a reação foi dividida e intensa. Alguns estudiosos a celebraram como uma das descobertas mais importantes da egiptologia moderna. Outros questionaram suas traduções, sugeriram interpretações alternativas, ou até mesmo argumentaram que o texto era uma falsificação antiga. Mas nenhum deles conseguiu explicar por que todas as 47 cópias conhecidas do Livro dos Mortos haviam sido mutiladas exatamente da mesma forma. É uma mensagem poderosa, e é uma que foi deliberadamente apagada da história por mais de 2000 anos. 47 vezes alguém rasgou esta página. 47 vezes alguém decidiu que a humanidade não deveria ter acesso a essa verdade. Mas uma cópia sobreviveu, escondida nas catacumbas de touros do Serapeum, por um sacerdote que acreditava que o conhecimento, mesmo conhecimento perigoso, não deveria ser completamente destruído. Agora cabe a cada um de nós decidir o que fazer com essa verdade recuperada. Podemos rejeitá-la, podemos aceitá-la, ou podemos fazer o que Amenemope parecia sugerir: reconhecer que há múltiplas verdades, literal e simbólica, factual e psicológica, e que a sabedoria está em saber quando cada uma é apropriada. Mas uma coisa é certa:
Não podemos mais fingir que não sabemos. O feitiço 192 foi recuperado. A página que foi arrancada 47 vezes foi encontrada. E a verdade que alguém tentou apagar da história há mais de 2 milênios está novamente disponível para todos que têm coragem de enfrentá-la. Cada areia esconde 1000 segredos, e alguns desses segredos, quando finalmente revelados, mudam tudo que pensávamos saber sobre nossos ancestrais, sobre nós mesmos e sobre as grandes questões que sempre assombraram a humanidade. O que acontece quando morremos? Existe algo além? E se não existe, como devemos viver? 3.300 anos atrás, um escriba egípcio chamado Amenemope ofereceu suas respostas. E o sacerdócio de seu tempo decidiu que essas respostas eram tão perigosas que precisavam ser apagadas da história. Mas a verdade, como Amenemope escreveu, uma vez registrada, não pode ser completamente destruída. Apenas enterrada, esperando para ser desenterrada. Deixe nos comentários. Se você tivesse acesso ao feitiço 192 há 3.000 anos atrás, você teria escolhido ler até o final? Ou teria preferido manter a crença reconfortante nos 191 feitiços anteriores? E sabendo agora o que estava escrito naquela página arrancada, isso muda algo para você? Porque no fim, talvez seja essa a verdadeira função da arqueologia e da história. Não apenas descobrir o que aconteceu no passado, mas usar essas descobertas para questionar o presente, para perguntar se as verdades que nos são vendidas hoje são mais sólidas do que as que foram vendidas há milhares de anos, e para decidir, com honestidade, em que vale a pena acreditar.